O que faz uma marca deixar de ser apenas um nome na vitrine para se tornar parte da nossa história? A resposta está na conexão. Mais do que entregar produtos ou serviços, as grandes marcas constroem relações baseadas em confiança, presença e experiências que permanecem ao longo do tempo. E quando esses vínculos são construídos lado a lado das pessoas, nasce algo muito valioso: o reconhecimento. E quando o público reconhece, a marca decola, ela vira um ícone. Eu te convido a embarcar comigo nesta viagem e conhecer as marcas que estão na cabeça e no coração das pessoas. Então, apertem os cintos, o programa Marcas Ícones está no ar. Toda viagem começa com um destino, mas para chegar até ele existe algo que é fundamental: a confiança. Na nossa primeira parada, nós vamos conhecer marcas que fazem parte dos momentos mais importantes da nossa vida. Existem lugares que guardam capítulos inteiros da nossa vida. Bastante emocionada e com os olhos cheios de lágrimas, essa mãe volta ao lugar pela primeira vez, onde viveu um dos momentos mais difíceis e também mais transformadores da sua vida. Tudo bem? Que bom te encontrar. O nosso box aqui! Aqui! Olha, amor, quem cuidou de você aqui? Tuz, essa aqui é quem? Essa aqui é uma anja que cuidou, recebeu a gente. Foi. Ela e toda a equipe daqui, eu vou ser sempre grata por todo carinho. Ela que esteve ao seu lado, te apoiando também, no momento que o seu João estava aqui. Precisou, né, meu filho, de cuidado, de carinho, essa equipe maravilhosa. E como é que foi esse acolhimento, realmente? Porque num momento como esse, né, a mãe só quer pegar o filho para casa, cuidar em casa. Mas ele teve que ficar por aqui. Como é que foi isso? Eu acho que todas as mães que passam por aqui, pais, têm muitas dores, né? Mas aquela foi tão forte porque a gente estava no meio de uma pandemia, tinha um vírus acontecendo, a gente não estava entendendo, né? Como que era esse vírus, o que ia acontecer. Não pude nem ficar muito tempo no hospital, a gente estava em hospitais separados. E eu chegava aqui, as meninas tinham trocado a roupa dele, assim, os coeirinhos de cores especiais. E falava, a gente ficou a noite inteira de olho nele e me faziam me sentir segura para ir para casa, porque era difícil também, a gente estava no meio da pandemia, né? E elas me davam essa tranquilidade para eu ir embora. E esse depoimento é importante, né? Hoje, 6 anos depois, você vê como é que esse menino tá, forte, bonito, não é? E você como é que se sente como uma profissional? Não, gente, é gratificante pra gente, é muito especial, é algo especial que aconteceu na nossa vida. Pegar ele desde pequenininho e ver o crescimento dele é maravilhoso. Tuza guarda muito mais do que lembranças daquele período. Os momentos vividos durante a internação de João ficaram registrados também em fotos e vídeos. Registros que retratam não apenas os desafios enfrentados pela família, mas também o acolhimento, o carinho e a dedicação da equipe de profissionais que esteve ao lado deles em cada etapa. Como nesse vídeo especial, o primeiro banho do João. Ai, que banho gostoso, quentinho. Hoje, aquele bebê que inspirava a preocupação está cheio de energia. É curioso e muito inteligente. Qual é a música que você gosta, João? Quem tem Gal Costa. É? Você gosta de Gal Costa? Gal Costa. Tem uma... Mas de onde você ouvia sua mãe cantando? Você ouvia sua mãe ouvindo? O quê? De onde você conheceu a Gal Costa? Você conheceu ela de onde? Minha mãe que apresentou. E essa paixão por Gal Costa recentemente encantou milhares de pessoas ao viralizar nas redes sociais, cantando a música Força Estranha da artista. Por isso força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. A história de João é uma entre tantas que passam diariamente pelos corredores do Hospital Unimed. Por trás de cada atendimento, existem profissionais comprometidos em oferecer cuidado, acolhimento e segurança, justamente nos momentos em que as pessoas mais precisam. Fazer parte da vida das pessoas é difícil. Denota uma responsabilidade muito grande, né? Porque isso envolve sonhos, planejamentos, projetos de uma família, de uma pessoa, de toda uma estrutura familiar que está em volta. E eu acho que é isso que fica para a gente, né? Trabalhar com amor nisso, mas também entendendo a responsabilidade que tem em cima disso, né?
Há mais de 4 décadas cuidando da saúde dos capixabas, a Unimed Vitória é a principal operadora de planos de saúde do Espírito Santo. Presente em 19 municípios, atende mais de 420 mil clientes e conta com mais de 2.500 médicos cooperados. Reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como a operadora número 1 do estado. A cooperativa também possui a maior rede própria de atendimento do Espírito Santo. O que se tem feito no que diz respeito à nossa ampliação dos recursos próprios, a reforma da própria UTIP, o aumento de outros hospitais, como se fosse a Unimed Serra, que foi inaugurado, os leitos do Hospital Vila Velha, as UNINs, que são os centros de atenção das crianças e adolescentes neurodivergentes, a Unimed Oncologia, e nós, como os médicos cooperados, estarem envolvidos nisso, que a gente consiga fazer toda essa jornada do paciente. Na saúde, a tecnologia é uma grande aliada. Ela ajuda a cuidar das vidas que estão chegando ao mundo e também daqueles que ganham uma nova oportunidade de seguir em frente. O avião ele encurta distâncias e conecta destinos, mas no dia a dia essa conexão e mobilidade também acontece pelas ruas da cidade e através da tecnologia. Agora a gente vai conhecer marcas que tornam a nossa rotina mais prática, ágil e também conectada. O café em uma mão e o celular na outra. Hoje estar conectado deixou de ser luxo, virou uma necessidade. Camila é gerente dessa cafeteria que fica em Vitória. Ela passa boa parte do dia resolvendo as demandas de trabalho e sempre está em contato com as pessoas, sendo pessoalmente ou de forma online. Durante os mais de 10 anos de experiência no atendimento ao público, Camila viu as expectativas e os hábitos dos consumidores se transformarem, impulsionando mudanças também nos espaços e serviços oferecidos. A gente chegou num ponto que só entregar um serviço e o prato já não é suficiente, As pessoas vêm cada vez mais procurando mais. E foi justamente para acompanhar esse novo perfil de consumidor que muitos estabelecimentos precisaram se reinventar. Assim como o estabelecimento onde Camila trabalha, empresas passaram a investir em conforto, conectividade e experiências capazes de atrair e manter as pessoas por mais tempo. A gente tem aqui o serviço de internet que abrange aqui toda a nossa estrutura, Então a pessoa vai trabalhar, o cliente ele vai trabalhar, ele vai se conectar com as pessoas com quem ele precisa, E ainda vai fazer os stories dele, De que a vida é melhor na praia, vai postar a foto do prato, vai postar a foto dos ambientes e vai continuar trabalhando. Hoje o escritório pode ter vista para o mar. E quem torna isso possível é a internet, que derrubou barreiras e transformou qualquer lugar conectado em um espaço de trabalho. Com soluções de conectividade como as oferecidas pela Conect Já, pessoas e empresas ganham liberdade de trabalhar, se comunicar e realizar negócios de onde estiver. Conect Já, como provedora de internet, trazer uma boa conexão, um bom atendimento, possibilita esse atendimento diferenciado. Da mesa do café até o pagamento da conta. A tecnologia passa quase que de forma silenciosa, mas ela é essencial na vida das pessoas. E é nesse novo comportamento que empresas capixabas vêm ajudando a construir conexões mais práticas, rápidas e humanas. A gente trabalha com muitas pessoas que o filho mora fora, ou a mãe mora fora, ou o esposo ou esposa está fazendo alguma coisa fora, e aí isso facilita a comunicação e tudo mais. Às vezes chegar em casa também e juntar a família para ver um filme é um outro jeito de ter uma conexão entre a família, E enfim, isso daí pra gente é dever cumprido. Com investimentos constantes em tecnologia e infraestrutura, a empresa trabalha para oferecer as melhores soluções, contribuindo para o desenvolvimento de pessoas e negócios por meio de uma conexão segura e eficiente. A tecnologia ela tem avançado muito rápido. Então, antes algo que evoluía em 10 anos, hoje evolui em 2. Então, a gente tenta sempre se esforçar ao máximo para tentar acompanhando as novas tecnologias. E quando a conectividade e a mobilidade caminham juntas, surgem novas possibilidades. A tecnologia aproxima as pessoas digitalmente. A mobilidade encurta distâncias fisicamente. São duas transformações que ajudam a construir uma rotina mais dinâmica, eficiente e conectada. E essa transformação pode ser vista aqui nas ruas.
as motocicletas se tornaram importantes aliadas para quem busca mais agilidade, economia de tempo e mais autonomia para poder enfrentar a rotina das cidades. Em um mundo onde tudo acontece cada vez mais rápido, ganhar tempo se tornou um dos bens mais valiosos na rotina moderna. A motocicleta em especial, você fica menos tempo no trânsito, você pode sair de casa mais tarde, você pode desenvolver outras tarefas. Tem muitos benefícios por ter uma motocicleta. Na Motovena, essa relação com a mobilidade aparece todos os dias. Afinal, são quase 40 anos de história, com 6 lojas espalhadas pela Grande Vitória e pelo interior do Espírito Santo. Uma trajetória marcada pela confiança e pela proximidade com os clientes. A empresa se consolidou como uma referência no segmento, oferecendo opções de motocicletas para diferentes perfis e necessidades, desde quem busca economia para o dia a dia até aqueles que enxergam a moto como um estilo de vida. Além disso, investe em atendimento humanizado, assistência especializada e uma linha completa de acessórios e equipamentos, garantindo mais conforto, segurança e praticidade para os motociclistas. A Motovena sempre é muito grata pelos seus clientes, pelo reconhecimento que os seus clientes dão a ela. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com esse público capixaba e a gente realmente fica muito feliz em ser sempre muito lembrado pelo nosso público. Afinal de contas, é por causa deles que a gente está aqui existindo, vendendo, dando o melhor que a gente pode. A forma como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam mudou. Hoje, conectividade, mobilidade e praticidade fazem parte do dia a dia. Mas por trás de cada mensagem enviada, cada negócio realizado e cada encontro facilitado pela tecnologia, existem empresas que ajudam a construir conexões que impactam na vida das pessoas e tornam a rotina mais simples. Toda casa tem os seus sabores, aquelas receitas que passam de geração em geração, almoços de domingo, festas em família, aqueles encontros com os amigos que ficam guardados na memória. Agora, por trás de todas essas lembranças, existem ingredientes que ajudam a contar essa história. Frango, alho, azeite de dendê, farinha, sal. Sozinhos são apenas ingredientes. Mas quando encontram mãos experientes como a da Regina Ribeiro de Oliveira Lima, ganham vida. Aqui no estado, a Regina Mares, como é conhecida, é uma referência na culinária para os capixabas. Afinal, são mais de 30 anos dedicados à gastronomia. Tanto tempo cozinhando, o mesmo tempero, o mesmo amor, está sempre presente nos seus pratos? Sempre presente. Eu falo, você decidiu trabalhar com esse negócio, você tem que ter amor, que você coloca, que você sabe que quem vai comer vai ingerir esse mesmo amor que a gente coloca no prato quando a gente faz. Regina topou o desafio de preparar uma receita de família, porém com um toque diferente. Já provou um vatapá de frango? Vou confessar pra vocês que essa é uma receita que quando ela me falou, eu tenho alergia a frutos do mar. Aí o que você falou que vai fazer? Adaptou a receita? Claro que eu adaptei a receita. Tudo tem adaptação, gente. Nada é formatado que tem que ser daquele jeito. Fica bom, fica gostoso, fica inovador. Enquanto os ingredientes se misturam, lembranças ganham espaço. São memórias construídas ao redor da mesa, entre aromas e sabores que atravessam gerações. E hoje, pela primeira vez, eu também faço parte dessa história, ao colocar a mão na massa em uma receita que carrega um significado especial para Regina. Agora, Regina, entre todos esses ingredientes, acho que tem 2 que você não abre mão, que você falou pra mim que usa porque sabe que é certeza de que a receita vai ficar boa. Exatamente, claro. Ó, a gente tem, claro, o sal, porque ele é tradicional, ele tem tradição, ele tem um sabor diferenciado pra gente. Então eu gosto de usar isso aqui, eu acho que é importante a gente usar numa receita tão importante que é o vatapá que eu faço. O outro é o trigo, por conta de você dar literalmente a liga nele. Então, ocasiona muito se você usar qualquer tipo de trigo, ele desandar. Então é um prato que para mim ele é muito importante, que ele é o que compõe o acarajé. Então eu preciso de um vatapá literalmente fiel. No Espírito Santo, algumas marcas conquistaram esse espaço especial dentro dos lares capixabas. É o caso da farinha de trigo Regina, da Boaz Alimentos, e do Sal Globo.
Há 85 anos, a Boás Alimentos está presente na rotina dos capixabas, levando muito mais do que produtos para dentro dos lares. Leva confiança, qualidade, inovação e sabores que ajudam a construir histórias ao redor da mesa. Eduarda, 70 anos da farinha de trigo Regina e 85 anos da Boás Alimentos. Quando a gente fala isso, qual é a sua primeira lembrança que você tem da farinha ou do Grupo Boás? Olha, acho que a primeira lembrança era com meu avô. Né? Quando ele era vivo, ele tinha uma paixão enorme por tudo isso aqui e ele contava muitas histórias quando a gente ia lá no escritório, de como começou, do primeiro moinho que a gente fez aqui, continua sendo único. Então ele tinha muitas histórias e a gente acompanhava aí. Visionário e à frente do seu tempo, o empresário Américo Boás ajudou a transformar a história da indústria capixaba. Hoje, a Boás Alimentos consolidou-se como uma das mais tradicionais indústrias em atividade no Espírito Santo e uma das referências no setor. A trajetória começou com o trigo e a farinha, expandiu-se para o café, as misturas para bolo, que geração após geração passaram a fazer parte da rotina dos consumidores. Mais do que ingredientes, são produtos que despertam lembranças, carregam histórias e ajudam a construir memórias afetivas, tanto para os capixabas quanto para a própria família Boás. Para mim é um orgulho muito grande. Essa empresa que tem tanto tempo e continua tão atual. Eu sempre falo que a Boás Alimentos, a farinha de trigo Regina, a mistura para bolo Regina, a gente junta tradição com inovação. Então o que a gente faz? A gente está sempre trazendo produtos novos, com farinha de trigo. A gente já tem farinha de trigo, a tradicional, que todo mundo já conhece. A gente já tem a gourmet, a farinha de trigo para pizza, para pastel. Então a gente tem uma variedade para a gente atender todos os nossos clientes e consumidores. Com a capacidade para processar mais de 500 toneladas de trigo diariamente, o Moinho Vitória se destaca pela eficiência e a excelência operacional, tanto da farinha de trigo quanto da mistura para bolo. Já deu para perceber que por aqui as máquinas trabalham a todo vapor, mas o que elas ajudam a produzir vai muito além de ingredientes. Você lembrar que sua avó fazia aquela receita, você faz a receita junto com seus familiares, junta a família à mesa, faz aquela macarronada, isso nos dá muito orgulho, porque na verdade a gente está presente em todos os bons momentos da família aqui capixaba. Mas se existe um ingrediente capaz de transformar sabores, ele também carrega um simbolismo especial. O sal está presente em praticamente todas as refeições. Um elemento simples, mas indispensável. E para muitos capixabas, essa presença tem nome. Sal Globo nasceu na Ilha da Fumaça, em Vitória. É uma marca capixaba e era um moinho de sal que, ao longo dos anos, a gente foi aperfeiçoando e transformou na Brasisal Alimentos, que hoje ela é detentora do Sal Globo, possui uma matriz aqui no Espírito Santo e várias filiais por todo o território nacional. Quem aí não se lembra do slogan "O branquinho que dá gosto"? A frase, criada na década de 80, se tornou uma das assinaturas mais lembradas pelos consumidores. Tudo isso fruto de um trabalho de muito cuidado e dedicação, e sempre de olho no mercado. A gente confeccionava o sal em sacos grandes, né? E depois surgiu o saquinho de 1 quilo, que foi uma febre com o slogan "O branquinho que dá gosto". E a partir daí a gente virou produtora de sal. Ao longo dos seus 61 anos de história, o Sal Globo cresceu junto com os capixabas. Hoje, a empresa produz cerca de 100 mil toneladas de sal por ano e oferece mais de 20 tipos diferentes de produtos para atender às necessidades dos consumidores sem abrir mão da qualidade. Eu acho que o sal faz parte da família. Ele está no dia a dia, ele está dentro da história, dos momentos importantes das famílias, principalmente das famílias capixabas, que cresceram com a gente nessa jornada. Tanto o Sal Globo quanto a farinha de trigo Regina são ingredientes que ajudam a dar vida a pratos que estão presentes na casa e na memória dos capixabas. E depois de conhecer as histórias por trás dessas marcas, chegou a hora da gente voltar para onde tudo começou, a cozinha. Regina, posso dizer que essa comida ficou na minha memória afetiva agora, lembrarei de você. Muito obrigada, meu querido. Quando a gente faz uma viagem, até chegar ao destino final, a gente depende de confiança. Confiança de quem está pilotando, dos instrumentos, até mesmo
da rota. E quando uma marca conquista essa confiança, ela deixa de ser apenas uma escolha para fazer parte da vida das pessoas. À primeira vista, pode aparecer apenas médicos carregando caixas térmicas. Só que ali dentro existe muito mais do que órgãos. Existe uma nova oportunidade, novos começos. Dessa vez, a esperança tem um destino certo. Um homem de 62 anos, morador de Jerônimo Monteiro, no interior do estado, vai receber um fígado novo após 4 meses de espera na fila por um transplante. Uma cirurgia que representa muito mais do que um procedimento médico. Representa a oportunidade de recomeçar. Mas salvar vidas também significa investir constantemente em tecnologia. E disso, o Hospital Meridional sabe muito bem. A gente tem o robô, né, que por si só hoje é o maior centro, né, de cirurgias robóticas do estado é aqui o Meridional Cariacica. Isso aí facilita bastante a vida do paciente porque é uma passagem rápida. O robô proporciona um cuidado intensivo no primeiro momento, faz uma cirurgia menos invasiva e o paciente volta para casa mais rápido. Ao longo dos anos, a Rede Meridional construiu uma história baseada em inovação, assistência e compromisso com a vida. Com 7 hospitais do Espírito Santo, a rede se tornou referência em diversas especialidades médicas. Um dos destaques é o Meridional Cariacica, reconhecido como um dos maiores centros transplantadores do país e referência em transplantes de alta complexidade e neurologia, reforçando o papel da instituição na transformação de vidas por meio da saúde. Você está me vendo agora por uma das câmeras que fica dentro de um dos quartos da UTI aqui do Hospital Meridional Cariacica. Esse novo modelo possibilita que o acompanhante possa ficar 24 horas junto com o paciente que está aqui internado. No modelo antigo de UTI, isso seria impossível. Agora, toda essa modernização na estrutura faz parte do processo de investimento em tecnologia que ajuda no acolhimento e também na humanização junto ao paciente. A gente foca no doente, no paciente, não só na doença. Então a gente tenta tratar de uma maneira mais ampla, né? Equipamentos modernos e profissionais altamente qualificados trabalham lado a lado para oferecer tratamentos cada vez mais precisos, desde o nascimento. Na maternidade, cada nascimento representa o início de uma nova história. A gente investiu principalmente em melhoria de estrutura física da maternidade, né? Reformando os quartos, construção de um pronto-socorro que não tinha, reforma e parque tecnológico das UTIs, tanto UTI adulto quanto a UTI neonatal, né, que baseado na referência de parto de alto risco que nós temos. Afinal, por trás de cada atendimento existe uma pessoa, uma família e uma história. E tão importante quanto a tecnologia é garantir acolhimento durante esta jornada. Estar na escolha dos capixabas nos remete que nós trazemos segurança para as famílias, nós trazemos tranquilidade nesse momento de escolher aonde o meu filho vai nascer. Assim que o telefone toca, Simone já precisa estar pronta para uma nova jornada. Mãe de 2 filhos pequenos, ela divide o tempo entre a família, a rotina da casa e as horas ao volante. Uma rotina que exige disposição, responsabilidade e, acima de tudo, confiança. E olha, eu embarquei aqui no carro junto com a Simone, né, Simone, que é motorista de aplicativo. Agora me diga, para ser motorista de aplicativo, precisa gostar de trânsito, né, Simone? Precisa gostar de dirigir, Isso, né? de dirigir. E eu amo dirigir, eu dirijo Sério? 10, 12 horas por dia, tranquilamente. E a gente sabe que quando o assunto é trânsito, segurança nunca é apenas um detalhe, é uma necessidade. Porque quem passa boa parte do dia nas ruas, como Simone, sabe que um imprevisto pode acontecer a qualquer momento. Não me sinto segura no trânsito, eu dirijo já na expectativa de que o outro motorista vai fazer uma coisa errada no trânsito. Eu fico o tempo todo na direção defensiva e não me sinto segura porque tem muito motorista por aí que não pensa dessa mesma forma, né? Em um cenário onde o veículo representa trabalho, renda e mobilidade, não dá para contar só com a sorte. Ter uma rede de proteção confiável faz toda a diferença. Fiz seguro e isso me passa uma tranquilidade, assim, uma segurança mesmo de que eu vou estar nesse trânsito louco e vou ser assistida no final. Todos os dias nós fazemos escolhas baseadas em confiança. Escolhemos aonde comprar, onde investir, com quem fazer negócios e quais marcas vão fazer parte da nossa rotina.
E um mercado repleto de opções de produtos e serviços cada vez mais parecidos, a confiança deixou de ser apenas uma qualidade desejável para se tornar um diferencial competitivo. É por isso que empresas como a Confiauto têm construído sua trajetória baseada na credibilidade. Referência em proteção veicular, a empresa atua oferecendo suporte, assistência e soluções que ajudam motoristas a enfrentar imprevistos com mais tranquilidade. A Confiauto ela adota uma postura diferente do mercado tradicional, né? Então a gente trabalha exatamente aonde o nosso cliente tem uma necessidade específica. Então esse trabalho de personalizar, de realmente entender qual é a dor do nosso cliente, as dificuldades que ele tem no mercado. Isso motivou a gente a criar algo diferente, né? Algo que a gente possa atender o nosso cliente como nós gostaríamos de ser atendido. Com sede em Cariacica, unidades em Vila Velha, Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim, a Confiauto construiu uma relação de confiança com milhares de capixabas. Hoje, são mais de 70 mil associados atendidos por uma estrutura que oferece proteção veicular, assistência 24 horas, frota própria de guincho e oficina exclusiva. Uma trajetória marcada pela proximidade com o cliente e pelo compromisso de estar presente nos momentos em que ele mais precisa, ajudando a proteger um patrimônio que faz parte da vida e da sua rotina. A Confiauto ela vem se preparando muito para entrar no mercado nacional. Então ainda nesse ano a Confiauto estará operando em todo o Brasil e estamos investindo a partir do mês que vem, 15 milhões de reais em inteligência artificial. A proposta é realmente termos um atendimento de altíssima qualidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque a gente sabe, principalmente quando a gente fala de sinistro, de roubo e de assistência 24 horas, muitas vezes esses eventos acontecem fora do horário comercial. Então é fundamental termos um sistema altamente capacitado, com o que tem de melhor de tecnologia no mundo, para poder atender esse cliente quando ele precisar, independente do horário. Tem coisas que fazem parte da nossa rotina de forma tão natural que às vezes a gente nem percebe. Como, por exemplo, parar no meio da tarde para tomar um café da tarde, comer uma empada, um bombom de morango, um pudim e também ter a certeza de que tudo vai dar certo na hora de a gente pagar a conta. Oi? Obrigado. E por trás dessa simplicidade existe algo muito mais valioso. A confiança que torna a experiência mais prática, principalmente para quem usa a Lecard. A Lecard está muito voltada para atender as necessidades do consumidor, né? Nós começamos com cartão de benefício, alimentação, refeição. Hoje a gente já entrega muito mais valor para os colaboradores das empresas que nos contratam, né? A gente hoje tem produto de premiação, tem antecipação salarial, tem para a empresa gestão de despesa corporativa, então a gente está sempre antenado com o que o mercado está pedindo para oferecer essas soluções. E é justamente essa relação feita de credibilidade e proximidade com o consumidor que vem fortalecendo a marca ao longo dos anos. A Lecard atua em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, tendo uma rede credenciada de mais de 100 mil estabelecimentos e mais de 2 milhões de cartões emitidos. Hoje a Lecard está presente em todo o estado, nós já atingimos todo o Brasil com a nossa operação, mas assim, ela nasceu capixaba e está muito voltada para atender a necessidade do capixaba. E hoje, se você tiver um cartão Lecard, você usa em todos os estados do Brasil. Com investimento contínuos em tecnologia, inovação e qualificação de equipes, a Lecard mantém uma trajetória de crescimento constante. Hoje, a empresa está entre as 10 maiores administradoras de cartões de benefícios do Brasil e segue avançando, com a meta de estar entre as 5 principais do país até 2028. A gente está investindo muito em novas tecnologias, em inteligência artificial, em novos processos. Estamos participando de diversos eventos no Brasil para agregar conhecimento e trazer novidades aqui para o nosso mercado. Nós vamos ter muita coisa boa até o final desse ano. Confiança é algo que se conquista no dia a dia. E é justamente esta relação construída ao longo do tempo que faz com que essas marcas permaneçam presentes na vida de milhares de pessoas. Toda viagem nos leva para frente, adiante, mas para chegar mais longe é preciso estar preparado, não só para viajar, mas também para encarar a vida. Entre códigos, peças, engrenagens e muita dedicação, esses estudantes estão desenvolvendo habilidades que vão muito além da sala de aula. É na robótica que eles aprendem a criar soluções,
trabalhar em equipe e sonhar alto. O nosso aprendizado ele é muito vasto, né? Porque aqui pode parecer que a gente está brincando, mas a gente tem vários processos por trás que a gente tem que desenvolver para chegar nos protótipos finais, né? No nosso trabalho final. Então a gente utiliza uma metodologia chamada metodologia STEAM, né? Que trabalha ciência, tecnologia, artes, matemática e engenharia para montar um robô como esse. E toda essa dedicação dos estudantes já rendeu bons frutos e oportunidades únicas. Há pouco tempo, os estudantes viajaram para fora do país para representar o estado em um campeonato mundial de robótica. E o melhor, fizeram bonito. E lá foi uma experiência, assim, incrível, principalmente para o aprendizado, mas a gente também colecionou muitos resultados bons. Então a gente conseguiu o 2º lugar geral no campeonato, conseguimos a melhor engenharia, né, onde a gente estuda ali um pouco da aerodinâmica, estudamos sobre a manufatura, melhor apresentação verbal e também o melhor stand. E os resultados aparecem dentro e fora das competições. Cada troféu representa horas de estudo, testes e superação. Mais do que premiações, essas conquistas simbolizam a formação de uma nova geração preparada para os desafios do mundo moderno. Participar de projetos como a robótica dá muita competência técnica para todo mundo que participa, mas as soft skills, as habilidades comportamentais que a gente desenvolve, a liderança, o trabalho em equipe, comunicação também, empatia, são todas habilidades que quando a gente pode trabalhar no mercado de trabalho, vão dar muita vantagem. Se antes a educação era vista apenas como um caminho para conquistar o diploma, hoje ela representa algo ainda maior. É a oportunidade de construir um futuro que está em constante transformação e que vai além do muro da escola. No SESI, nós sempre estamos ali de forma pioneira pensando na educação e hoje com o advento da tecnologia, né, tudo muda e muda muito rápido. Então não tem como a gente pensar na formação do nosso estudante sem pensar na formação integral e desenvolvendo todas as competências que todo esse advento da tecnologia vai trazer e que os nossos estudantes vão ter que enfrentar no dia a dia, no mercado de trabalho. Então a gente tenta trazer o mercado de trabalho, as ocupações do futuro que nem existem agora, preparando esse estudante de forma completa. O SESI atua há 74 anos no Espírito Santo e ao longo dessas mais de 7 décadas, consolidou-se como a maior escola da rede privada do estado. Atualmente conta com mais de 10 mil alunos em suas 12 unidades educacionais. Em 2023, o SESI Espírito Santo foi o primeiro da região sudeste a ter uma escola SESI de referência, sendo um projeto pedagógico inovador, robusto e contextualizado para o século XXI. Através da educação a gente pode tanto entregar uma oportunidade ímpar a um jovem, a uma jovem que acessam tecnologias avançadas, que acessam oportunidade de competições, oportunidade de conhecimentos do mais alto padrão e contemporâneos, mas também oportunidades de vivenciar um ambiente de desenvolvimento. As nossas escolas têm um ambiente de desenvolvimento incrível, uma oportunidade de conexão um com o outro e também com os nossos docentes, que transforma a vontade, inclusive, de aprender e a vontade de progredir e sonhar, que também é muito importante para essa fase da vida, da educação, seja de um jovem que pretende ingressar no mercado de trabalho nos próximos meses, ou seja alguém que ainda está construindo toda a sua carreira dentro do mundo da educação. E quando uma marca investe em educação, inovação e desenvolvimento humano, ela não apenas acompanha as transformações do presente. O SESI Senai ajuda a construir os profissionais, os líderes e os protagonistas do amanhã. Eu penso em fazer arquitetura, que de certa forma tem uma engenharia ali por trás, tem coisas que a gente aprende por aqui, mas eu acho que a robótica abriu muito mais portas para mim, seja em questão de eu saber me comunicar, de eu saber desenvolver um projeto, de eu conseguir me concentrar em fazer uma programação em coisas assim, que são coisas que a vida adulta preza, que a gente vai precisar, seja para o Enem, seja para o mundo do trabalho. Em um mundo que muda todos os dias, preparar pessoas para o futuro é um desafio constante, mas também é uma missão capaz de transformar vidas. São marcas que acompanham sonhos, desenvolvem talentos e criam oportunidades. É um orgulho gigantesco, Essa é a forma que alguns até falam aqui dentro, que o próprio presidente da federação fala muito, Paulo Baraona fala muito, que é o pagamento
principalmente desses profissionais que são voluntários, né? Que estão dentro da federação, às vezes trabalhando para o SESI Senai de maneira voluntária e se consideram pagos através dessas realizações. E nós, como funcionários aqui, também nos sentimos realizados e orgulhosos de ver o que nós conseguimos ajudar alguém a construir. Para muita gente, fazer uma viagem já é a realização de um sonho. E eu vou dizer para você que não existe limites para sonhar. Muitas empresas capixabas, inclusive, ajudam várias pessoas a realizar esses sonhos. Da janela, Esther observa muito mais do que uma paisagem. Ela enxerga o futuro. Ali, aos pés do mestre Álvaro, está o lugar onde o sonho vai começar a ganhar forma. Aos 27 anos, ela acaba de conquistar algo que planejou durante muito tempo: a casa própria. Um pontapé inicial para mim. Eu, com os meus objetivos de ter, porque eu não quero ter só um patrimônio, eu viso ter muito mais coisas ao longo da minha vida. Mas esse é o marco para mim da minha primeira oportunidade de conseguir algo que para mim há muito tempo era impossível para mim ter. Há 7 anos, Esther deixou a Bahia para recomeçar a vida no Espírito Santo. Hoje, o sorriso e o brilho no olhar revelam a emoção de quem está realizando uma grande conquista. Agora é imaginar cada detalhe, planejar os espaços e dar forma ao lugar onde novas histórias serão construídas. É 1000 ideias, né? Porque pra gente já é uma outra coisa, totalmente diferente, mas a cabeça fica a 1000, pensando, olha, isso aqui pode ser desse jeito, isso aqui desse jeito, e tudo vai fluindo. Você é ansiosa? Muito. Já está ansiosa para os seus projetos e tudo? Sim, sim. A gente vê ali, criando ali o loteamento, as ruas sendo criadas, tudo acontecendo, você já vai batendo aquela emoção, imaginando como que vai ser. E quem compartilha da mesma felicidade da Esther é o Bruno. Aos 39 anos, casado e pai de 2 filhas, ele acaba de alcançar uma das maiores conquistas da sua vida. E ter o sonho da casa própria é quase que uma unanimidade, né, entre os brasileiros. E o Bruno também estava me contando aqui que tinha esse sonho. E mais do que isso, ter o sonho de ter a sua casa própria é pagar algo que é seu. Porque hoje você mora de aluguel, não é isso, Bruno? Sim, hoje atualmente estou morando de aluguel. E sempre tive esse desejo, né, de poder comprar aquela coisa própria, construir conforme seus desejos. E o que a Universal veio fortalecendo isso para a gente, facilitando, cabendo no nosso bolso. Não é aquela coisa de outros, de pesar no nosso bolso. A gente consegue pagar com toda tranquilidade, né? Como o Bruno mesmo disse, a Imobiliária Universal e Urbanismo foi fundamental para que tanto ele quanto a Esther pudessem conquistar o primeiro imóvel. Mas entre o desejo e a realização, existe um caminho que exige planejamento, orientação e confiança. E é nesse momento que empresas especializadas passam a fazer parte da jornada de milhares de famílias. O nosso sonho é realizar esse sonho. Então a gente, quando começa a pensar num lugar para desenvolver um loteamento, né, essa ideia ela já é pensando nas famílias vivendo naquele local. A gente pensa em valorização imobiliária para ele, né? Ele está realizando o sonho, mas também ele está crescendo ali. Há 50 anos, a Imobiliária Universal e Urbanismo é uma empresa capixaba e participa de conquistas que transformam vidas, ajudando pessoas a encontrar o imóvel, o terreno ou a oportunidade ideal para começar uma nova etapa. A ideia da Universal é procurar locais onde a gente consiga ajudar no desenvolvimento. Então, ali a gente vai buscando alternativas, né, para desenvolver o ambiente, né, o local. Mais de 120 loteamentos entregues, mais de 80 mil famílias atendidas. Por trás desses números, existem sonhos que saíram do papel, projetos de vida que ganharam endereço, histórias que continuam sendo escritas. Uma trajetória que enche a Imobiliária Universal de orgulho. Quando a gente está mostrando, a gente se envolve, não tem jeito, a gente acaba se envolvendo. E a gente, quando vai assinar o contrato com esse cliente, a gente vê a alegria, a satisfação, muitos choram. Eu lembro de alguns clientes falando, a Universal está me ajudando a realizar o sonho de uma vida inteira, né? De não ter conseguido comprar uma casa própria, um chão que é meu. E é uma alegria, uma satisfação para a gente, de verdade. Comprar um terreno é apenas parte desse sonho. Eu, por exemplo, estou agora no lote que no futuro vai ser a casa de alguma família. Mas para quem decide construir, existe uma nova etapa que é tão importante quanto a primeira. É transformar o projeto em realidade.
E para que esse sonho se torne realidade e saia do papel, diversos profissionais e empresas passam a fazer parte dessa conquista para transformar esse terreno em várias casas. Com mais de 30 anos de mercado, a Distriferro participa diariamente da construção de residências, empreendimentos e projetos espalhados por todo o Espírito Santo. Um trabalho que muitas vezes acontece nos bastidores, mas que está diretamente ligado à realização dos sonhos de milhares de famílias. A Distriferro é uma empresa genuinamente capixaba, voltada para o comércio de ferragens, tanto aço para a construção civil, como principalmente uma linha completa de serralheria. Atende todas as necessidades de um serralheiro ou um profissional que trabalha com aço, com ferragem de um modo geral. O sonho de uma casa pronta começa muito antes das paredes ou das portas. Ela começa aqui, na fábrica, em meio ao aço e às máquinas. Ao longo dos anos, a Distriferro se tornou referência em corte e dobra de chapas para as mais variadas aplicações e projetos. E conta também com maquinário automatizado, atendendo projetos sob medida de obras de supermercados, condomínios, residências e prédios diversos. Nosso cliente compra com o objetivo, é construir, é prestar um serviço. Então, não só a qualidade do material, como principalmente na entrega, tem que ser fundamental. A credibilidade, a confiança, o profissionalismo pelo qual a Distriferro atua e trabalha, isso com certeza faz a diferença. Para Esther e Bruno, o sonho de construir está apenas começando. E por trás de cada sonho realizado, existem pessoas, famílias, empresas que ajudam a transformar planos em patrimônios, projetos em lares e expectativas em novas histórias de vida. Toda viagem é feita de encontros e algumas marcas se transformam em espaços onde pessoas, histórias e experiências se conectam. Arrumar as roupas, organizar os tênis e deixar as camisas impecáveis. Toda essa rotina faz parte do dia a dia de Geniane, para poder receber os clientes. Clientes não, melhor, os amigos. Há mais de uma década trabalhando em shoppings da Grande Vitória, ela conta que entre atendimentos, dicas e boas conversas, construiu relações que vão muito além de uma simples compra. Eu acho que hoje o relacionamento de compra ele virou essa convivência. Então o cliente vem para bater um papo aqui na loja, a gente tem muitos clientes que vêm para tomar um café, a gente senta no sofá, começa a tomar um café, bate papo e aí a compra virou uma consequência hoje na rede de shoppings, na minha opinião. E no meio da rotina surgem conversas, amizades, encontros e conexões que transformam o ambiente em algo mais próximo e acolhedor. O que eu costumo dizer com os meninos aqui, com o time de vendas é: a compra ela tem que ser uma consequência da sua conexão com o cliente. Hoje o cliente ele não quer ser enxergado somente mais como uma carteira, ele quer ser enxergado como pessoa. Então vai além da compra, vai além só de vender uma camiseta, entregar a sacola e o cliente vai embora. Hoje os clientes vêm, bate papo, a gente sabe da vida pessoal, a gente acompanha aniversários, casamentos, a gente é convidado. Então essa relação com o cliente ela é muito importante hoje no mercado. É o que te faz construir uma ponte ali para além da venda. Olha, mais do que consumir produtos, as pessoas elas passaram a buscar experiências. E alguns lugares entenderam muito bem essa transformação. O Shopping Vitória é um exemplo de como marcas e ambientes elas passaram a ocupar um papel presente na vida dos capixabas. Porque aqui dentro eu consigo resolver tudo, né? Tem farmácia, tem o médico, tem o supermercado, tem academia, então eu consigo resolver minha vida toda aqui dentro. 33 anos o Shopping Vitória vai completar esse ano, né? De lá para cá muitas mudanças aconteceram, principalmente comportamentais, né? Por aqui. Sim. Comportamento de compra, comportamento de mudança de procura do que tem no shopping. Né? E o que a gente vê hoje no Shopping Vitória, esse ano de 2026, é uma consolidação de tudo que a gente fez durante esses últimos anos. A nível de investimento, a nível de estratégia. A gente fala muito que o Shopping Vitória ele se transformou numa plataforma física, onde você consegue fazer tudo aqui. Né? E a gente trabalhou e pesquisou e tentou entender o público para saber o que eles queriam mais, né? Que tivesse um Shopping Vitória nesse sentido, de botar o pé aqui e resolver a vida. Com mais de 400 operações entre lojas, restaurantes e serviços, o Shopping Vitória reúne grandes marcas, opções de lazer e gastronomia, oferecendo praticidade e experiências para diferentes gerações. Mais do que um centro de compras, o espaço se consolidou como um dos principais pontos de encontro dos capixabas e atende um público que deseja muito mais do que vitrines. E o Shopping Vitória tem uma particularidade porque a gente investiu muito nesses lounges externos de mall, né, trazendo cafés renomados, né?
Agora tem recentemente restaurantes no próprio mall abertos, né, onde isso não tinha antes. Né? Então essa comodidade o capixaba gosta muito, né? A gente estudou isso bastante, o capixaba gosta de ser visto. Então você circula pelo shopping durante a tarde, você vê os cafés sempre cheios, pessoas em reuniões, fazendo entrevistas, então vira uma dinâmica. Mais do que vender produtos, o Shopping Vitória passou hoje a construir uma presença efetiva na vida dos capixabas. E passou também a fazer parte não só da rotina, mas da memória e da vida das pessoas. A gente quer que o nosso público se sinta cada vez melhor aqui dentro. A nível de, quando vier ao shopping, ter marcas que são inéditas, marcas que são internacionais. Quer que ele tenha muita interação com tecnologia, sim, nós temos um investimento pesado em tecnologia para trazer mais conforto, mais praticidade no dia a dia, para que ele tenha a melhor experiência possível. É disso que a gente está falando, né? Nós estamos falando de experiência, né? De uns tempos para cá, as marcas perceberam que o jeito de consumir mudou. E por conta disso, tiveram que mudar os seus espaços, as suas conexões. Hoje, um supermercado, por exemplo, é muito mais do que um lugar de compras. Representa convivência, experiências e relações construídas no dia a dia. Há 50 anos compartilhando a vida, o senhor Jovelino e a dona Alenir continuam encontrando alegria nas pequenas coisas do dia a dia. Entre sorrisos, conversas e lembranças construídas ao longo de 5 décadas, o casal transforma até mesmo a ida ao supermercado em um momento especial. Aqui já é um passeio, né? Você acha por quê que você acha que é um passeio? Sair, ver pessoas, porque dentro de casa... Se bem que nós dois, né, a gente vive brincando, só felicidade, né, bem? Mas quando sai? Mas quando a gente sai assim, quer sair um pouquinho de casa, é bom. E você acha que você acaba conhecendo pessoas também? Você está se passeando? Com certeza, as pessoas, tem pessoas que a gente conversa, tá aqui, vamos ver o precinho desse aqui, tá legal, né, tá melhor que vai trocando informações. Isso aí. Eu costumo ir no supermercado arrumar uma namorada também. Eu vou matar esse velho. Como assim? Vai morrer. E pelo visto, o bom humor e a alegria são marcas desse casal. E é justamente esse clima leve e acolhedor que eles encontram nos supermercados BH. Mais do que um espaço para abastecer a casa, a rede se transformou em um ambiente de conveniência, onde os clientes se sentem à vontade para conversar, reencontrar os amigos e aproveitar o momento. Atualmente, a rede conta com mais de 400 lojas ativas, sendo 46 delas no Espírito Santo, gerando mais de 44 mil empregos diretos, desempenhando papel relevante no desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua. O BH, apesar de estar há 3 anos no estado, foi bem recebido pelos nossos clientes capixaba e para nós representa muito, nós estamos muito felizes com essa escolha. Reconhecido pela variedade de produtos, preços competitivos e atendimento próximo ao consumidor, o Supermercados BH faz parte da rotina de milhares de famílias, transformando uma simples ida às compras em uma experiência agradável e cheia de boas histórias. Vocês são clientes BH por quê? Sim, pelo atendimento, pelos preços também, que são bons. Como vimos, no fim das contas, algumas marcas conquistam algo que não se compra, a confiança das pessoas. E quando isso acontece, elas deixam de fazer parte apenas do consumo para ocupar um lugar especial na rotina, nas lembranças e na história de quem passa por elas. Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa viagem. Eu vou mostrar para vocês que aqui no Espírito Santo é possível, em poucas horas, ir do mar à montanha e conhecer lugares incríveis. Nem toda a viagem é sobre chegar rápido. Às vezes, o importante é apreciar o caminho, contemplar a paisagem e viver novas experiências. O Rodrigo Scherer foi conhecer um lugar que transformou o espaço em um verdadeiro refúgio. No Espírito Santo existe um diferencial que poucos estados brasileiros conseguem oferecer. Em um mesmo dia, é possível começar a manhã no litoral e terminar a tarde admirando os cenários da região serrana. Partindo de Vitória, são cerca de 90 quilômetros pela BR-262 até Domingos Martins, cidade das Montanhas Capixabas, conhecida pelo clima ameno e pela forte influência da imigração alemã e italiana na cultura local. Essa combinação permite uma pausa na rotina e um contato com o lazer em família.
Eu já vivo numa vida muito agitada, né, por ser militar, ainda mais no Rio de Janeiro. Então a gente vem para um lugar desse aqui para realmente ter sossego, né, ter paz, se esquecer do mundo. Num mundo cada vez mais acelerado e com tantas obrigações no dia a dia, buscar um tempo para descansar é quase uma necessidade. E é justamente nessa busca por tranquilidade que famílias e turistas têm vindo para as montanhas do Espírito Santo. Com essa vista e com tantas opções de lazer do primeiro resort do Espírito Santo, fica fácil desacelerar e curtir bastante. Do alto, a dimensão do complexo revela o tamanho da transformação ao longo dos anos. O que hoje abriga uma ampla estrutura de hospedagem e lazer começou com apenas 4 chalés em um antigo sítio da família. Eu cheguei aqui, teve mais de 20 lagos de pescaria. Eu sempre gostei de pescar. E o que aconteceu na época? As pessoas começaram a vir pescar no meu lago. Tá? Chegou uma época aqui de ter mais de 200 pessoas pescando. Eu falei assim, eu tenho que começar a cobrar esse negócio. E comecei a cobrar como pesca e pague. Tá? E na época foi uma febre. Tá? Na época foi uma febre esse negócio de pesca e pague. Lá pelos anos de 98, ele foi uma febre. Aí as pessoas procuraram. Cara, eu quero ficar aqui. Não tinha nada, porque eu ficava em barraca aqui. Aí foi quando eu construí 4 chalezinhos. Foi onde que tudo começou. O resort reúne cerca de 1.200.000 metros quadrados de área total, mais de 250 unidades de hospedagem e aproximadamente 36 equipamentos de lazer, como parque aquático, teleférico e áreas de recreação integradas à natureza. Mas por trás dessa estrutura também existe a história de 220 profissionais, como o Edmar, gerente que acompanha o desenvolvimento do complexo há mais de 2 décadas. Tinha 6 chalés quando vim para cá, hoje tem essa quantidade, essa imensidão de obras, né, que a gente está vendo aqui. Ajudei a construir todas essas obras que você vê aqui, tem um olhar meu, um dedo meu, uma mão de obra minha, desde o início. Esse casal de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, já veio pela 4ª vez com os filhos. É o que, Braia, que a gente fala? É o quê? Uma tradição em família. É uma tradição em família, a gente vem todo ano. Para quem tem família grande, né, com crianças, é bastante coisa para criança, né? E aí os pais conseguem ficar um pouco mais livres também para passear enquanto as crianças brincam. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais chamou a nossa atenção também. Para muitas famílias, a combinação entre hospedagem, lazer e o contato com a natureza faz toda a diferença. Aqui a gente encontra de tudo, a gente fica mais seguro, a gente opta mais por lugares onde nós vamos aproveitar, porque tem restaurante, música ao vivo, né? E para ele também, porque ele gosta de brincar, então é tudo realmente num pacote só. Resort é bem-estar, é você ter tudo em um só lugar. Então é isso que nós temos aqui. O China Park, você pode vir para cá passar 5 dias, 10 dias, que você tem coisa para você fazer. Então é esse o grande diferencial. Você come bem, o seu filho tem lazer, tem estrutura de lazer, então nós temos tudo em um só lugar. O turismo capixaba cresceu cerca de 4,7% em 2025 e registrou alta de aproximadamente 5,2% na receita das atividades ligadas ao setor. Esse avanço ajuda a explicar a força de empreendimentos que transformam o interior capixaba em destino durante o ano todo. Eu tenho sempre dito que o crescimento da nossa região, o crescimento aqui da região de Pedra Azul é o nosso crescimento. O crescimento do turismo do estado é o crescimento do China Park. Hoje eu trabalho no turismo não só das montanhas, não só aqui do China Park, mas das montanhas do estado para o Brasil. Assim como uma viagem fica guardada na nossa lembrança, existem marcas que fazem parte da nossa trajetória e ficam na nossa memória. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. O programa Marcas Ícones 2026 fica por aqui. Até a próxima. Tchau!